Deus e fazer o que com os recursos? Recursos tangíveis e intangíveis, visíveis e invisíveis, dons, talentos, vocações, tempo, dinheiro. Governar os recursos, administrar os recursos e fazer o que com o próximo? Mandar no próximo. Opa! E eu quero começar falando, irmãos, exatamente sobre isso, né? Você em Cristo é recolocado no teu lugar original. E o homem inverteu tudo. Né? Ele tornou-se Deus de si mesmo. Ou como diz Paulo lá em Romanos capítulo 1, adorando a criatura no lugar do Criador. Quantos lembram disso? Adorando a criatura no lugar do Criador. O homem inverteu os papéis, né? Os papéis, ou ele fica ensimesmado, né? Sabe, muitas pessoas que dizem, não, né? Deus está em mim. Está tudo aqui, as respostas que eu preciso estão aqui. Aí a conclusão que ele chega diz, por quê? Eu sou Deus em mim mesmo, né? Ou seja, eu tenho domínio sobre mim mesmo. Ou o cosmos como Deus, a criatura no lugar do Criador. Isso é a primeira inversão. A segunda, as coisas que ele deveria dominar, governar, passou a dominar ele. E o homem é governado pela cobiça, pelo dinheiro, né? Pela ambição, coisas naturais que Deus colocou no homem, coisas que deveriam fazer parte da vida, a ambição, por exemplo, mas isso tudo é adulterado, é prostituído, o homem perde o controle de si mesmo, e na ambição, no desejo de prosperar, de crescer, ele é engolido por tudo aquilo que ele devia governar, e por último, o próximo, ao invés de ele servir o próximo, ele quer dominar o próximo, mandar no próximo, e a gente vê isso no casamento, sabe, homens que querem casar e a ideia que eles têm é, enfim, eu vou mandar em alguém. Eu sei que não acontece essas coisas aqui nessa região, não. Mas, irmãos, Deus não, em nenhum momento, deu uma ordem para o homem mandar no seu próximo. Em nenhum momento Deus falou para o homem que ele deveria dominar o seu próximo no sentido de mandar. Nem o homem com relação à esposa. Ficou tenso aqui. Não, você foi criado para servir o próximo. E muitos homens não entendem que ele casa para servir uma mulher. Então, na cabeça, irmãos, do ser humano caído, serviço tira a autoridade. Serviço tira o domínio. Eu quero ter autoridade para, enfim, eu não ter que servir. Daí, às vezes, alguém até está ali servindo e tem uma mentalidade de liderança, mas isso pode estar desvirtuado, né? Só a título de exemplo, né? Está lá uma pessoa no diaconato, por exemplo, levando o copo lá para o ministro que está na liderança, ele se vê naquele lugar e diz, um dia vão trazer para mim essa água. Um dia eu vou estar naquele lugar ali. Mas Jesus disse, no mundo vocês pensam assim, no meu reino não. Esse, no meu reino, se você quer ser o bambambam, seja o primeiro a servir. O serviço enaltece você, porque o serviço coloca você no lugar da sua vocação. Amém? Então Jesus restaura as coisas. Coloca tudo no seu lugar original. O que a gente estava fazendo agora? Se inspirando, adorando a Deus. Você tem que ter um momento, irmãos, de intimidade com a fonte, com a origem, porque você foi criado antes de qualquer coisa para adorar a Ele. Você tem que aprender, irmãos, um pouquinho de administração, tem que aprender um pouquinho, sabe, sobre cuidar da casa, cuidar das finanças, gerir o tempo. Aprender um pouco sobre relacionamento, porque isso é governo. Você pode não ser um especialista em finanças como marido, como homem, de repente a tua esposa é. Mas na minha casa quem manda sou eu. É aí onde está a mente desvirtuada, a mente pequena, a mente medíocre. O casamento, irmãos, não é só um que manda. Eu já sei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Você manda na área que você tem um dom. Amém? Porque o mandato é o quê? É o serviço. Então você não manda dando ordem sobre alguém, você manda se apresentando para servir. Quando você se torna um especialista no serviço que você presta, naturalmente as pessoas vão se render a você.
Vocês estão sentados aí, eu estou pregando. E eu estou fazendo o que aqui? Servindo. Ai, está pregando lá, uau, tal. Não, nesse momento vocês estão sentados só me ouvindo. Eu que tive que estudar, eu que tive que preparar para servir a vocês. Amém? Então eu encontro a minha vocação, encontro o meu serviço e ganho relevância nisso. E vocês vão se render a mim. Então se render não diminui você, nem me diminui. Coloca cada um no seu lugar. Mas ninguém está o tempo todo, 24 horas, numa só posição de servir. Ele vai servir e ser servido. Por quê? Porque ninguém está 24 horas na posição de autoridade. Um momento ele é autoridade e outro momento ele está submisso. Deus criou assim. Embora o marido seja o líder da casa, o cabeça, Deus não desistiu dessa ideia, irmãos. Isso não quer dizer que ele está o tempo todo mandando, que ele tem todas as respostas. Ele é responsável por um serviço de condução, de direção, irmãos. Mas eu vou te falar, muitas respostas vão vir da tua esposa, muitas direções vão vir da tua esposa. No meu entendimento, é como se fosse assim, o homem tem a visão, a mulher tem os detalhes. Eu lembro, né, uma fase na minha vida, eu tenho 22 anos de casado, 2 filhos, um dos filhos, a minha filha vai fazer 18 anos esse ano. Esse pessoal está ficando velho, gente. Né? Meu filho vai fazer 14. E eu lembro uma fase, né, alguns anos atrás, quando eu tive a direção muito clara de ir para Belo Horizonte. Né? Morávamos em Campina Grande. Campina Grande, para quem não conhece, vai ser o centro do governo milenar de Jesus. Né? Campina Grande, depois Jerusalém. Uma cidade maravilhosa, né? Mas no coração eu já sabia que eu ia sair. E não foi fácil para mim, porque o contexto da minha esposa era bem diferente do meu contexto familiar. Né? O contexto da minha esposa era aquele contexto matriarcal. Né? Todo evento era motivo para festa. Mas evento assim, aniversário do neto, alguém passou no vestibular, alguém terminou o 1º grau, né? Alguém terminou o ensino médio, tudo era motivo de festa, almoço todo domingo. Já minha família é totalmente diferente. Minha família não ligava para Natal, para Ano Novo, comemorava, tal, mas não era coisa. Já na família de Kalina, meu Deus do céu. Tudo isso era um marco, um grande evento. E aí a direção para sair de Campina Grande, tirar a Kalina desse contexto. Meu Deus do céu. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vou ter que pregar só sobre isso. E não foi fácil, toda vez que eu falava com Kalina, Kalina chorava. E aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tentei negociar com Deus. Senhor, não pode ser uma cidade mais perto? Fica mais fácil, Senhor. Sabe, fala comigo, visão não se negocia, se cumpre. Amém? Não se negocia a visão, porque a visão, ela carrega uma missão. E aí, a estratégia que eu recebi, querido, não é que vai ter que ser a sua estratégia, foi tirar, então, de Campina Grande Kalina e a mãe dela. Como Carminha era comandante disso, só que assim, irmãos, houve uma direção de Deus por trás disso. Carminha, uma grande ministra do Senhor, mas era uma ministra muito local ali, e uma vez que ela foi para Belo Horizonte, ela ganhou, né, um alcance mesmo bem maior. Né? Vários lugares do Brasil hoje, em vários lugares do Brasil hoje, tem pessoas que conhecem Carminha, foram influenciadas por ela, enfim, mas naquela época não foi fácil isso. Quando eu falava com Kalina, Kalina chorava. Mas sabe, você como líder tem que aprender, querido, a trazer pessoas para a tua visão. Visão não se impõe. Por quê? Porque um líder tem que aprender a influenciar. Um líder não lidera se impondo, ele lidera influenciando. Como é que eu sei que eu estou influenciando? Quando uma pessoa me segue porque ela quer. Uma pessoa me seguir porque eu tenho alguma chantagem na mão, o contra-cheque dela. Rapaz, fulano é fiel a mim, viu? O contra-cheque dela está na minha mão. Se ela não me seguir, ela sabe no que vai dar. Mas me segue. Pensando na pessoa fiel. E aí, você vai me seguir? Não sei. Você é licenciado? Sou não. Quem te licencia? O senhor, pastor. Vai me seguir? Vou, né? Mas seguir por influência é como aconteceu com Jesus. Jesus, né, teve um momento que uma multidão não quis mais andar com ele. Esse negócio aqui está duro demais, esse discurso está duro demais. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês também não querem ir? Aí Pedro disse, para onde que a gente vai? Se só você tem.
as palavras que nos dão vida. Isso é a liderança por influência. Amém. Aleluia. E como líder, você tem a responsabilidade, irmãos, de tornar a vida das pessoas melhor. O quanto a tua esposa melhorou depois que casou com você? Não fala agora. Quanto o teu marido melhorou depois que casou com você? Irmãos, e cada ser humano nasceu com um propósito. Diga, eu tenho um propósito. Com essa convicção nem você acredita, pelo amor de Deus. Diga, eu tenho um propósito. Diga, e o propósito carrega uma vocação. A vocação está financiada por dons, talentos. Então, quando você entende o seu propósito, realiza a vocação, assume os seus dons, você começa a liderar. Amém? Então, isso não tem a ver com posição, tem a ver com missão. A liderança não começa com posição, começa com uma missão. A posição, irmãos, é o lugar onde você está servindo. Pode ser um púlpito, pode não ser. Ok? Paulo disse que alguns foram chamados por Deus para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores, mestres. Sejam sinceros comigo. Isso dá para você a ideia de uma grande multidão de pessoas sendo esses dons? Sejam sinceros comigo. Não. Proporcionalmente falando, ele disse alguns. Às vezes parece que ser crente significa virar pastor, já viu, né? O pessoal até faz piada, né? É crente agora, virou pastor. E aí parece que o nascer de novo coloca você dentro de um tipo de bolha, de parênteses vazio. Então você recebe Jesus, fica nesse parênteses vazio, esperando até ele voltar. Aí você encontra o irmão com essa mentalidade na rua. Como é que você está, irmão? Pois é, irmão, Jesus está no barco, quase afundando, mas está indo. Olá, irmão, tudo bem? Tudo bem, irmão, sou peregrino forasteiro, mas estou esperando ele voltar. Como se peregrino e forasteiro fosse sinônimo de, sei lá, desocupado, sem propósito. Peregrino e forasteiro, irmão, significa que você pertence a uma outra pátria, a um outro mundo, mas você está aqui realizando uma grande missão. Estar em Cristo, irmãos, não é estar no parêntese vazio. A pessoa era criativa, sabe, cheia de energia, empreendedora, recebe Jesus, aí fica morgado agora. Vocês conhecem essa palavra, morgado? É. Como é que está, irmão? Entreguei tudo ao Senhor. E vim morar na igreja. Estou esperando nele. Agora que você vai ser criativo, agora que você vai ser empreendedor. E se você tem um chamado que é diferente do que você está fazendo agora, irmãos, até que ele chegue, continue fazendo o que você tem visão para fazer. Amém? Até porque o estágio para você ser promovido para o próximo estágio é o estágio atual. Faça com excelência o que você está sendo chamado para fazer agora. Isso será, irmãos, a carta de recomendação para a próxima etapa. Amém? Então, trazendo para o casamento, irmãos, tanto o marido como a esposa têm esses elementos que eu falei. Propósito, vocação, talentos. Amém? Às vezes acontece no casamento, parece que a mulher é anulada. Tá bom, gente, não é com vocês. Estou falando que tem casos assim. Ok? Para que não aconteça com a gente. Então parece que a liderança masculina anula a liderança feminina. E o marido deve ser um inspirador da liderança da mulher. Amém? Não alguém que vai anular, mas inspirar. Não estou falando, irmãos, de cabo de guerra, não. Entendeu? Cada um querendo puxar para um lado. Não. É o casamento, decidir andar juntos. Amém? Você vai ter que abrir mão de coisas, claro, mas cada um vai ceder. Não é só um que cede. E a liderança da mulher pode ser poderosa, irmãos, na casa. Eu lembro quando Kalina pegou a visão, né? E não que ela estava rebelde, irmãos. Ela estava ali ruminando, né? Aquele próximo passo. Eu estava em Campina Grande, servindo lá no ministério. Na verdade, eu estava na diretoria do ministério. Tinha gente que chegava para mim e dizia, mas você está tão bem, por que você vai para Belo Horizonte? Tem gente que pensa, irmãos, que o sinal de Deus para você mudar de fase é você falir. É. Eu já vi empresário dizer, não, eu tenho minha empresa, mas alguém já me disse que quando eu falir, é o sinal de Deus para entrar na próxima fase. Mentira, gente. Você tem que estar bem na fase atual. Imagina que tipo de respaldo você vai levar.
Você está tão bem, Manassés, você está na diretoria do ministério, você tem uma sala no ministério com ar-condicionado, você vai para Belo Horizonte. Eu falei, eu quero aproveitar essa fase, é exatamente isso. Quando perguntar quem é Manassés, vão dizer o quê? E enfim, né? Chegou o momento da gente ir mesmo. A Kalina enxugou as lágrimas, né? Ela deve estar me assistindo agora. E aí, irmãos, eu cheio de visão, visionário, vamos para Belo Horizonte. Ela enxugou as lágrimas e disse, você já viu o preço da mudança? E a escola que a Ana vai estudar? O bairro que a gente vai morar, você já sabe? Aí eu, é muito importante isso aí, São detalhes importantes. Sabe, no meu contexto, ela trouxe tantos detalhes que eu não tinha ainda. E sabe, irmãos, é assim até hoje, sempre foi assim. Que bênção é, Kalina, no nosso casamento com os detalhes. Sabe, muitas vezes no pastoreio, Kalina não prega, né, ela não aparece no púlpito. Né, mulheres que pregam, que ministram, nem todas têm que pregar, ensinar. Amém? Ela não é de púlpito, mas está no bastidor, as pessoas não têm ideia da porcentagem de influência que ela tem nas ideias, nas decisões que são tomadas. Amém? Muitas vezes estou pensando sobre algo, ela diz, por que você não faz assim, e assim, e assim? É legal, e assim, assim, assim. E depois você termina assim, assim, assim. Que mulher inteligente, meu Deus do céu. E o que é que ela está fazendo? Mesmo nos bastidores, liderando. Aleluia. Há uma grande força de liderança dentro de você. Homem, amém, marido, você mulher, esposa, e eu vou te falar, nos teus filhos. É normal, irmãos, para o pai ser super protetor, mas a gente tem que aprender com Deus. Deus não tem essa coisa de super proteção. Jesus não tem. Eu vou começar atrás para frente. Jesus ressuscita, derrota as trevas. Enquanto o mundo estava em silêncio, uma batalha estava sendo travada no mundo invisível espiritual, e ele venceu, aleluia. E ele sobe aos céus, se apresenta diante do Pai, o sacrifício é aceito, ele volta à terra, e diz, é-me dada toda a autoridade, tudo me foi devolvido, uau! Mas se precisar de alguma coisa, me chama, é perigoso. Olha, não vão resolver nada sozinhos, tá bom? Se Satanás aparecer, grita que eu venho. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse, eu vou dar o meu nome a você. Ide, essa palavra ide fala de transferência. Aleluia. É claro que é no nome dele, irmãos, mas ele estava dizendo, você que vai fazer a coisa acontecer. Vocês vão expulsar demônios, orar pelos enfermos. Aleluia. Levar pessoas ao batismo do Espírito Santo. Vou governar, reassumir a vida. Aí depois ele disse, tchau, baby. Aí antes disso, claro, ele falou, o Consolador está vindo. Ele estará em vocês. Mas o Consolador está em você, irmãos, para ajudar você, não para fazer no seu lugar. Por que Jesus fez isso? Eu falei, vou começar de trás para frente. Restaurar a ideia original do papai. Uma pessoa disse, como você resumiria a obra de Jesus? Eu disse, restaurar Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28. Quem lembra o que é que diz Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Governe ele, domine, aleluia. Diga, Deus olhou para mim, sorrindo, e disse, é a minha cara. Diga, mas ele ficou sério? Pode dizer, diga, ele ficou sério? Olhou bem nos meus olhos e disse, governe, domine. Tchau, baby. Gênesis 1, 26 ao 28 nos conta isso. Jesus restaurou. Jesus não vai embora, irmão, sem colocar as coisas no seu devido lugar. Jesus nos restaura como filhos e como governantes, que são os dois pilares que sustentam a raça humana. Amém? Diga, eu sou filho e líder. Está claro isso para a gente? João 1,12 diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. E ele não vai embora sem trazer a autoridade de volta. E ainda aqui na terra ele falou, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O que é isso? O comportamento humano no seu lugar original. Pai nosso que estás no céu, seja conexão com o Pai. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, você exercendo liderança, governo, domínio. Aleluia!
E Deus, assim como Jesus, não tem essa cabeça superprotetora. E você sabe que os pais, naturalmente, têm essa tendência, né? Seu filho vai crescendo já e você vê como bebê ainda. Eu falo com a minha filha, ô minha bebê, ela falou, ô papai, só para você. Só fala em aprender a dirigir. Né? E certa vez eu encontrei uma irmã, ela veio falar comigo sobre isso, disse, pastor, eu penso isso para o meu filho, mas eu fico pensando assim, o mundo é tão perigoso, né? Ele está querendo dirigir, por exemplo. Mas eu fico pensando, é tão perigoso dirigir, as ruas tão perigosas. Eu fico pensando no meu filhão, meu bebê. Diz, quantos anos tem o seu bebê? Ela disse, 33 aninhos. Mas Deus não tem essa cabeça. E se você não tiver cuidado, se você não conduzir os seus filhos à liderança, irmãos, naturalmente eles vão ser folgados. A criança parece que nasce com um dom natural de ser folgada. É só você lembrar de você quando era criança. Você quando era criança é assim. E você tem que levar ali diariamente na casa o teu filho, a tua filha, a liderança, né? A resolver algumas coisas, ter algumas responsabilidades, né? Se responsabilizar pelos estudos, enfim. E às vezes o pai fica com aquela compaixão, não faça isso não, tadinho. Vai, para ver se o mundo vai fazer isso com eles. Se o mundo vai ter pena deles. Não vai. Aí ele vai levar pancada na nuca, meu querido. Como diz Osilon, soco no bofe. Sabe, se você não ensinar, ele vai se decepcionar com o mundo. E você tem que ensinar, chamar para a responsabilidade. Às vezes vai doer, mas você não resolveu, então você vai ter essa punição aqui. Você vai deixar de desfrutar isso porque você não cumpriu com o seu papel. E a gente tem que ter esse ambiente de liderança na casa, irmãos. Um líder, irmãos, começa desenvolvendo a si mesmo. Mas ele tem que ir para o estágio de desenvolver outros. Amém? Tem uma regra na liderança que é o seguinte, primeiro estágio, eu faço e você vê. Aí tem líderes que não saem desse estágio. O liderado, e agora sou eu? Não, fica vendo papai ver, papai fazer. E aí, papai faz bem? O líder aqui faz bem? Uau, você é muito bom, líder, continua vendo. Aí o liderado, e agora sou eu? Não, espera mais um pouco, papai está fazendo. Nunca sai desse estágio. Olha para Jesus. Jesus estava o tempo todo fazendo, os discípulos vendo, e depois ele, agora vocês vão. Certa vez ele enviou 70 de uma vez. Eles voltaram empolgados, lembram? Deu certo, Jesus. A maior empolgação deles, o que mais admirou, até os demônios submeteram Jesus. Como assim? Até os demônios? Até Satanás? Eu vi quando ele caiu. Ele está no chão, vocês que estão na realeza, o nome de vocês está escrito no livro da vida, ele está na lona. Como é que ele não vai obedecer vocês? Olha a mentalidade de Jesus. Eu poderia citar vários exemplos aqui, quando ele fala com aquela figueira, que no outro dia Pedro era Pedro, né? Aquele temperamento, personalidade de Pedro marcante. Imagina Pedro olhando para aquela árvore, irmãos, e tentando falar para Jesus, Jesus, a figueira, Jesus. Secou, Jesus. Ele admirado porque tinha acontecido. Aí Jesus disse, claro, Pedro, eu sou Jesus, eu sou o líder. Quando o líder fala, acontece. Foi isso que Jesus falou? Não foi. Pedro admirado, aí Jesus, como assim, Pedro? Você não sabe que é assim que acontece? Você crê com o coração, fala com a boca e acontece. Se você disser, por exemplo, com esse monte, fala, Ou seja, sempre levando o outro a entender, você também pode, você também é um líder, você também vai lá e vai fazer acontecer. Ou seja, eu faço, você vê, outro estágio, o teu discípulo vai fazer para você ver. E o terceiro, o teu discípulo vai fazer para outros verem. Tem hora que eu fico olhando para meus filhos e, meu Deus, como que é não ter meus filhos em casa, eles casados, tendo o trabalho deles. Eu sei que tem pessoas aqui já nesse estágio aí, mas eu estou nesse estágio de ficar pensando ainda, né? Como vai ser, meu Deus, eles com filhos, sendo meus netos, meu Deus, como que é isso? Mas sabe, na mentalidade de Deus, esse potencial já está em você. E você é capaz de realizá-lo. Nós é que muitas vezes olhamos para os nossos liderados, não vemos essa capacidade neles.
Jesus, certa vez, olhou para os seus discípulos e disse: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Você tem coragem de falar isso para o seu filho? Você vai ser melhor que eu? Eu já vi pais inferiorizando, né? Às vezes o filho tem sonhos mais altos do que o que ele teve. O pai, filho, isso é coisa de rico, filho. Você não pensa nessas coisas, não. Eu vou ser médico, pai. Não, filho, tudo bem, se der, tudo, mas tem que pensar nisso, não. Conseguindo um salário mínimo aí, um salário bom, alguém que pague, meu filho, tá bom demais. Cuidado com mentalidade miserável, mentalidade medíocre. Quero ser empresário, pai. Meu filho, pelo amor de Deus, isso é demais. Você deve olhar para os seus filhos e dizer: você vai ser melhor que eu, você vai mais longe que eu, você vai ter conquistas maiores que eu. Aleluia! Você está pronto para isso? O reino nos ensina essa mentalidade. E eu quero encerrar falando o seguinte: você tem que ter a mentalidade para resolver problemas. Então, eu estou terminando com isso porque é muito sério o que eu estou falando. Tem líderes que pensam que a habilidade de um líder é encontrar problemas. É parte, irmãos. Mas os líderes que trabalham comigo já sabem: se ele trouxer um problema para mim, ele tem que trazer a solução. Porque achar problema é legal, tudo bem, mas não é tudo. Mas é isso. Você está sabendo o que aconteceu ali? Rapaz, um problemão. Pá. Depois da conversa eu fico quase deprimido. E ele vai embora: mas eu vou orar por você, viu? Não quero isso, não. E eu quero que ele me traga realmente problema. Mas eu digo: qual a solução que você pensou? Pode até ser que não seja a solução usada na íntegra, mas ele tem que pensar numa solução. E sabe, irmãos, eu tô há uns anos já no pastoreio, né? Hoje como supervisor também. E um dos maiores problemas que eu vejo em casamento são problemas que não foram resolvidos. E aí passa anos, aquilo não é resolvido, irmãos, e o casamento continua. Aí você é crente, você ama o Senhor, né? Você está crendo ali na palavra, mas eu não casei para divorciar. Mas, irmãos, Deus não quer que você tenha um casamento só de aparência, não. Só de fachada, não, irmãos. Ele não quer que você seja infeliz. Eu vou até para trás do púlpito agora, pastor. Tomar água. Deus não tem interesse, irmãos, que você viva uma vida de fachada. Uma vida faz de conta. Diante das pessoas está tudo bem, em casa cada um está dormindo na cama. Ou está dormindo na mesma cama, mas tem uma faixa de Gaza no meio. Estão casados, mas não tem mais relacionamento sexual há anos. Deus não quer, irmão, isso é miséria. Então o problema tem que ser resolvido. Sabe, você tem que chamar o seu cônjuge para resolver os problemas. Isso vai envolver confronto, irmãos. E confronto não quer dizer espancamento, não quer dizer, sabe, assassinato, não quer dizer. Não é isso. A reunião para confronto, meu Deus, quem vai sair vivo? Não, confronto é ter aquela conversa séria sobre assuntos que muitas vezes não são bons de conversar, mas você tem que conversar. E o teu cônjuge, irmãos, é a pessoa que mais te conhece. Você pode pregar bonito, você pode empreender lindamente, mas seu cônjuge te conhece. Sabe, eu quero falar algo aqui antes, né, de fato, de concluir nisso que eu estou construindo aqui. Você não vai ter que usar esse conhecimento que você tem do seu cônjuge para diminuí-lo, para desconstruí-lo. Amém? Veja como eu comecei falando, a liderança. O líder tem que aprender, irmãos, mesmo quando tem uma repreensão para fazer, fortalecer. Tem uma lei na liderança chamada lei do fortalecimento. Mesmo quando você tem que repreender, você encontra um caminho de fortalecimento. Fala comigo, fortalecimento. A Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que fumega. O paviozinho está lá, quase, olha aí Deus. Não. Ele vai fazer uma forma de restaurar. O paviozinho está quase apagando, mas Deus vai encontrar um caminho de fazer acendê-lo de novo. Então, como líder que você é, homem, que você é, mulher, né, marido, esposa, seus filhos também sendo treinados, mas falando agora de marido e mulher, você tem que encontrar primeiramente o caminho do fortalecimento. Muitas vezes quer confrontar, né, e eu nem estou falando de outras esferas de liderança, amém? Liderança pastoral, a liderança
no empreendedorismo, a liderança nos departamentos, amém? Mas os princípios são os mesmos. Mas, por exemplo, para o casamento, mesmo que você tenha algo ali para confrontar, você tem que encontrar o caminho do, fala comigo, fortalecimento. Aleluia. Não da construção, vou pegar aquele momento ali. Quando ele estiver todo empolgadinho, eu vou dizer, preciso conversar com você. Aí o paviozinho apaga. Sabe, a sua intenção tem que estar correta, teu coração tem que estar correto, mas problemas têm que ser resolvidos. Sabe, você não pode ficar jogando para debaixo do tapete, como é dito. Situações têm que ser conversadas, sabe? Tem que ser confrontadas. Vamos sentar. Se eu preciso chamar alguém, né, consultar alguém, ter um conselheiro, não tem problema. Desde que seja uma pessoa da tua confiança. Para te ajudar, irmãos. Muitas vezes nós precisamos de ajuda mesmo. Pode não dizer amém, mas é verdade. Você precisa às vezes a gente precisa de ajuda mesmo. Buscar ajuda de alguém. E não tem problema. Mas se você, irmãos, levar problema para o resto da vida sem resolver, irmãos, isso vai destruir você. Uma hora ou outra, isso vai ser insustentável. E uma coisa que acontece muito em casamento é, um casamento acaba e as pessoas dizem, de repente acabou, nunca de repente. Nunca de repente. Né? Teve, há pouco tempo, aí um edifício em Fortaleza que desabou, acredito que todos aqui viram, né? Na mídia. Aquele edifício estava lá, bonito, todo mundo vendo, não estava com rachaduras aparentes. De repente, desabou. Aí quando você vai acompanhar as notícias, não foi de repente assim, tinha problemas que vinham acontecendo, sabe? Só que ninguém estava vendo isso. O engenheiro sabia, o síndico sabia, alguns problemas de rachadura, estava ali, tal, resolve, não resolve, resolve em parte. De repente, entre aspas, então, querido, esses problemas que não são resolvidos, vai minando a estrutura. Vai minando. E chega um momento que você não tem como manter a sustentação do casamento. E como líderes, precisamos ter a lucidez para resolver o que tem que ser resolvido. Para conversar sobre o que tem que ser conversado. Amém. E graças a Deus que temos o Senhor, podemos orar. Graças a Deus que temos o Espírito de sabedoria e de revelação. Você está feliz por isso, irmãos? Seja sincero. Temos o Senhor, irmãos. Temos o Senhor. Mas você não pode usar o relacionamento do Senhor, irmãos, para invalidar a tua liderança. Porque você adora a Deus, governa os recursos e serve o próximo. Você tem as esferas para cumprir. Uma coisa que eu vejo às vezes, irmãos, é crente que à medida que eles aprofundam na adoração, eles abrem mão da liderança. Eles começam a abrir mão das responsabilidades. Às vezes nem quer vir para a igreja mais. Pastor, nem precisa mais vir para a igreja. Aleluia. Sempre coloca um aleluia na frase dessa, né? Desse tipo. Para impressionar. Nem precisa ir para a igreja. Aleluia. Estou vendo a vida de adoração tão profunda. Oh, meu Deus. Aleluia. Que eu nem preciso. Em casa está mais profundo que aqui. Você não vive só para você. Você pode estar bem, profundo com Deus, mas tem pessoas que precisam de você. Aleluia. O irmão está tão profundo na adoração, tão profundo que chegou para a esposa dele. Esposa. Esposa. Se quiser alguma coisa comigo, esposa, é só espírito para espírito agora, porque eu já disse, Deus, se quiser me levar, me leva. Eu não quero mais essa terra. Jesus fez uma oração mais forte que a sua, dizendo, Pai, não tire ele do mundo. Eu preciso dele lá no mundo. Uma esfera não pode anular a outra. Amém? Você tem que ter intimidade com Deus, adoração profunda, irmãos, mas do outro lado, a tua liderança tem que aumentar, tem que crescer. Aleluia. Sabe, você vai adorar e você pode, né, se sentir como um filhote diante de papai. Quem já sentiu assim, papai, eu te amo, sou teu filhinho no teu colo. Aí você olha para o diabo, vai ficar como? Papai, olha o diabo, papai, papaizinho. Olha o diabo expulsar ele, é assim? Não. Você está ali adorando o pai, Abba, pai, eu te amo, papaizinho. Amém, olha para o diabo. O que foi? Eu sou Jesus aqui na terra. Sai. Amém, ficou claro isso? Posicionamentos. Você tem a sua intimidade com Deus, eu te amo, Pai, Jesus, meu Senhor e Salvador, é com o seu dinheiro, como que é?
O pastor, o diabo está pintando e bordando com as minhas finanças. Uma irmã veio me falar uma vez isso. Ele disse, o que você está fazendo, irmã? Eu já falei, diabo, para, diabo. Eu não aguento mais, Satanás. Eu perguntei, você acha que ele vai obedecer? Não vai, não? Não, você tem que assumir o seu lugar de domínio e dizer, Satanás, acabou! Mas ao mesmo tempo assumir a sua liderança. Aprender a gerir seu dinheiro, a tomar conta das suas finanças. Não sei por que acontece isso, não sabe não? Então vai aprender por que acontece. O que eu ganho vai embora e não sei para onde vai. Que vergonha para você como líder. Então vai aprender a gerir para você saber para onde está indo. Amém? É assim que Deus trata, irmãos. O Deus de amor que te salvou. Aleluia. Quem é salvo pela graça aqui? Uau, que coisa linda, que poesia linda. Pela graça foi salvo, sou meio da fé. Quem está feliz por isso? Jesus te salvou, mas Ele vai prestar contas com você. Quem já se sente aqui na eternidade? Quem tem certeza que já está no céu? Oh, Deus, 5% já tem certeza. Sabe, você já está onde estará. Está claro isso? Porque você está em Cristo. Amém. Muitos crentes, quando chegarem diante de Jesus, não têm essa sensação. Jesus, eu já conheço esse lugar, Jesus. Acho que eu já estive aqui antes. Jesus vai dizer, você não leu na minha palavra? Que você foi ressuscitado comigo e assentado nas regiões celestiais. Porque esse é o nosso lugar. Amém. Está no céu, está na eternidade, é mérito dele. Mas o que você vai ser lá, as recompensas é mérito seu. Ele te coloca lá. Agora, o que você vai receber lá é mérito seu. Tem pessoas, Deus que sabe. Deus está dizendo, eu que sei. Você que sabe. Paulo disse, em 1 Coríntios 3, que ele vai nos recompensar. A palavra recompensa que ele usa é salário, irmãos. Ele vai pagar salário pelas obras. Que obras? As suas obras como líder, como administrador, como governante. Diga, eu sou um filho, um governante, um líder, um servo. Amém? Vocês acreditam que por um tempo na minha vida eu achava que essa coisa de ser filho era consequência de um progresso de ser servo. Não ria de mim, por favor. Mas eu achava que era assim. E o pior é que eu mal me sentia um servo. Quando eu comecei a me sentir um servo, eu dizia, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Pastor Edra sabe dessas confissões. Apenas servo e nada mais. E quando falava de filho, parecia uma coisa assim, um estágio. Queria chegar, não, você é filho, é mérito dele. Ele te deu a natureza dele. Agora, servo é mérito seu. Amém? Ele deu a vocação, mas é você que realiza ele. Isso você pode ser ou não. Jesus fala, por exemplo, de pessoas que multiplicaram talentos e um que enterrou. Mas o Senhor prestou contas do mesmo jeito. Para quem foi fiel e para quem enterrou. Você enterrou? Tá bom. Deixa para lá, Inês, vem cá. O que você fez? Então, o amor de Deus, irmãos, ele não invalida a sua responsabilidade. Tem gente que quando fala de amor fica até meloso, né? O amor. Essa igreja não tem amor. Por quê? Porque às vezes tem que repreender, às vezes tem que corrigir. Onde está o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Cuidado quem usa isso só no passivo. Você que tem que fazer isso por ela, o tempo todo. Tem gente que usa 1 Coríntios 13, né, e vamos trazer isso para o casamento. Amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Aí é só pessoa que acha que alguém tem que fazer isso por ela o tempo todo. Está claro isso, irmãos? Porque ninguém me suporta, ninguém crê em mim. Não, você também tem que fazer pelo outro. Não é só passivo, é proativo também. Tem momentos que você vai ter que fazer por alguém, claro. Muitos momentos. Mas você também tem que entender quando você tem que crescer para também praticar isso. Não é você ficar dependente disso o resto da vida. Você tem que crescer para também esperar, suportar, ser paciente, ser benigno. Aleluia! E não fazer os outros capacho seu, escravo seu. Amém? Imagina um marido que não evolui, que não cresce, é menino o resto da vida, irresponsável. Aí fica querendo pregar para a esposa. Abra aí 1 Coríntios 13, para você ver o que é que diz. Eu já acompanhei casos assim, irmão. Isso é seríssimo.
Caso que o homem não tinha o seu papel de líder mesmo, quando chegava à noite, queria abrir a Bíblia em 1 Coríntios 7. Abra aí, para você ver de quem é seu corpo. Abra aí, meu amor. Abra aí essa parte que Paulo diz, porque o corpo da mulher é do marido. Então, o meu corpo é seu, então o seu é meu também. Aí nessas horas queria exercer a liderança. Mas uma vida que não corresponde. Não adianta você querer pregar o que você não está vivendo. Amém. Então você foi criado para adorar a Deus, governar recursos e servir o seu próximo. E a sua família deve ser o laboratório disso. Sua família deve ser um exemplo disso. E você deve ser um líder resolvedor de problemas. Amém? Você não vai acalentar, incubar problema. Tem pessoas que estão incubando problemas. Sabe, o problema está no laboratório lá. Pastor, tinha 2 cabeças no começo, já tem 7 agora. 7 cabeças, aquele problema já tem. Então, a cara de um monstrinho. Vai deixando lá para você ver. Está claro isso? O problema no laboratório. Daqui a pouco já tem 21 cabecinhas. Daqui a pouco ele vai devorar você. Vai tragar seu casamento. E põe tudo abaixo, querido, que você construiu. E para construir pode levar anos. Para destruir é assim, ó. Sabe? Aí, por que aconteceu isso? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. É o lado nosso, da nossa responsabilidade. Mas deixa eu te contar, o Espírito Santo está em você, para te ajudar a você ser um filho adorador. Aleluia. Um administrador competente e um líder servo, cheio de amor. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Você pode me ajudar aqui? Amém? Eu quero orar por você, querido. Eu não vou chamar ninguém à frente nesse momento, mas eu gostaria que você fosse sincero com o Senhor nesse momento. Você não tem que contar para ninguém agora. Se você quiser só falar com a sua esposa, com o seu marido. Mas fica tranquilo com relação a isso. Se não quiser também, né? Tua esposa sabe, você sabe. Para colocar diante do Senhor algum desafio que você esteja vivendo. Amém? Eu não estou falando necessariamente de problemas. Pode ser também. Amém? Porque eu preguei sobre isso hoje. E esteve muito forte no meu coração isso. Quando o pastor Esdras me convidou, na hora, irmãos, isso me veio para falar. E Deus não fala as coisas em vão, né? E pode ser um problema que você, com a sua esposa, no seu casamento, tenha que resolver, sabe? Alguma coisa que acabou se agigantando, parece estar perdendo o controle. Mas sabe, deixa eu te garantir, em você há condições, habilidade para você resolver. Seja em qual área for, irmãos, emocional, sexual, financeira. Não deixa isso se tornar um monstro que vai engolir vocês. Amém. E pode ser um desafio também que vocês têm como casal. Uma conquista, uma visão, um desafio. Talvez com filhos. Eu tenho certeza que no seu coração está ficando claro isso. Amém? Uma meta, um empreendimento que vocês têm, seja o que for. Leva a sério o que o Senhor está falando com você hoje aqui, irmãos. Que a unção do Senhor está nesse lugar. Amém. A unção nos ajuda, irmãos. Não é à toa que existem esses ajuntamentos como esse, né? Pastor Esdras disse, eu faço alguns eventos aqui, para não acontecer o que você viu no vídeo. Embora seja, né, toda aquela história cômica, você sabe que está falando de verdade ali. Coisas reais. Sabe, há uma graça de Deus quando a gente se junta. Há uma unção para nos favorecer, para nos ajudar a resolver coisas, irmãos, que naturalmente a gente não poderia resolver. E esse ambiente aqui está impregnado, né? E sei que você está assistindo a gente agora. Amém? E você pode desfrutar disso. Claro que não é como você está aqui. Mas você pode sim se conectar com a gente aqui e ser alcançado por essa unção. Amém? A unção que despedaça cadeias, que quebra jugo, está aqui. Espírito de ajuda, de fortalecimento. Oh Senhor, eu menciono diante de Ti cada um desses casais que estão aqui nessa noite, que estão nos assistindo. Eu menciono diante do Seu trono, Pai. Você conhece cada um, o que eles estão apresentando diante de Ti nesse momento. Ah, Senhor, eu suplico por Sua ajuda,
por sua graça, espírito de conselho, espírito de sabedoria, força do Senhor, graça do Senhor, levando-os, Pai, a um lugar novo, de problema resolvido, de alvo alcançado, de resposta que chegou, de provisão que chegou. Oh Senhor, oh Senhor, Espírito Santo, receba do Senhor a ajuda que você precisa, o renovo que você precisa, a visão que você precisa desse momento, irmão. É sério o que está acontecendo aqui. Escamas caindo, orgulho caindo por terra, presunção caindo por terra, carnalidade dando lugar a uma vida no Espírito, orgulho dando lugar à humildade de Cristo, desarmonia dando lugar à união que só o Senhor pode promover, lucidez chegando à sua mente, lucidez chegando à sua casa, um novo tempo chegando. É o Senhor que está trazendo. Aleluia, recebe, irmão. Você está em Cristo. Cristo é o lugar onde as coisas acontecem. Cristo é o lugar onde você é de novo um filho adorador. Cristo é o lugar onde você é de novo um administrador competente e um líder servo, uma líder serva cheia de amor, de compaixão, de sabedoria. Aleluia, adore a Ele, irmão. Ministra ao Senhor em espírito. Aleluia, estamos concluindo, mas eu quero muito ver você cheio da presença dEle, irmãos. Aleluia. Não dá para você levar uma vida de vitória vazio da presença dEle. Tudo começa nele, Ele é a fonte. Vai vir inteligência, vai vir sabedoria, vai vir visão, vai vir autoridade, vai vir ousadia para liderar, humildade para servir, habilidade para servir. Mas tudo começa nele. Tudo começa nele. Adore a Ele, receba da presença dEle. Receba da presença dEle. Receba da presença dEle, irmão. Aleluia. A minha maior satisfação é saber que você saiu daqui cheio do Espírito Santo. Oh, resposta chegando, solução chegando. Ora mamama sora cara mamas. Aleluia. Eu já terminei, irmãos, mas o Senhor não terminou. Tem algo acontecendo aqui agora, nesse momento. Humilhe-se debaixo da presença dEle, da mão dEle. Samagaya Ramamaha Sokoramonda Bravava Sarabarakanarabas. Chora mamama sakaramasai gomas. Adore a Ele. Exalte a Ele. Aleluia. Você crê na obra de Deus aqui nessa noite? Você crê na obra de Deus na sua família, no seu casamento, irmão, na sua mente? Aleluia. Sim, Senhor, eu sei que você está ministrando agora mesmo. Seja ministrado por Ele. Queremos o Teu nome engrandecer. Vamos cantar. Queremos o Teu nome engrandecer. Agradeça a Ele, irmãos, pela obra dEle. E
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar mais uma vez e você vai dizer: tua obra em minha família, tá bom? Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em minha família. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Contempla a sua família agora, querido. Contempla os dias futuros de glória. Queremos o teu nome engrandecer. Dias gloriosos estão diante de você agora, irmãos. Teu futuro é brilhante nele. Confiamos. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer, oh Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Jesus. Aleluia, louve a Ele, irmãos. Agradeça a Ele, receba dele. Espírito Santo, Consolador, Espírito de ajuda, está ministrando sobre você agora. Espírito de conselho. Aleluia, aleluia. Oh, Deus está chamando você para um nível de excelência, nível de glória que você nunca viveu antes. Quem está pronto aqui para viver? Oh, glória a Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. Pode sentar, irmão. Aleluia. No começo eu disse: abra o seu coração para receber. Você quer receber? Você disse: eu quero. E aí, você recebeu dele? Você foi ministrada por ele? Aleluia. Diga: eu fui criado para adorar a Deus, governar recursos e servir. Fala para o seu cônjuge: você. Amém. Em Cristo, tudo isso está restaurado.